Evangelho de João, capítulo 13, verso 33 a 35, nós lemos assim: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhe dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros como eu vos amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como vimos, não é apenas uma ordem de Jesus, não é apenas um mandamento. É um mandamento que tem uma resposta, que tem um desdobramento, uma consequência. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações nesta noite. Te agradeço em especial pela oportunidade de estar aqui falando aos irmãos e te peço no nome de Jesus que o Senhor me dê lucidez, sabedoria, usa a minha vida, Pai, e aquilo que o Senhor falou ao meu coração, eu possa traduzir em palavras para os irmãos nesta noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós dissemos, maturidade, no nosso caso, cristão, no nosso caso, como crentes em Cristo, ela começa a partir das nossas experiências adquiridas por andar com Jesus. Ou seja, a partir do momento em que nós começamos a andar com Jesus. São experiências que vão se acumulando, que nós vamos vivendo dia a dia, de andar com Jesus, mas não somente em andar com Jesus, nós precisamos também, além de andar com Jesus, nós precisamos aprender de Jesus. Depois nós vamos ver por que aprender de Jesus e não aprender com Jesus, ou aprender sobre Jesus, melhor dizendo. Mas maturidade, como nós dissemos, ela começa na nossa experiência com Deus. Isso significa que se nós interrompermos a nossa andança, o nosso caminhar com Deus, a nossa vida de andar com o Senhor, nós vamos perder oportunidade, nós vamos interromper este processo de maturidade. Nós vamos retardar este processo de maturidade. Como eu disse, maturidade não é somente andar. Nós não aprendemos apenas de andar com Jesus, mas de aprender dele. Até porque, os irmãos se lembram que Israel andou 40 anos com Deus no deserto, mas nem por isso o povo de Israel aprendeu e nem por isso eles amadureceram. Mesmo depois de andar 40 anos com Deus. Então não é só andar. Se nós andamos com Jesus, mas não aprendemos de Jesus, nós vamos continuar ainda parados ou retrocedendo. Como nós estamos vendo, hoje nós pensaremos em amadurecer no amor. O texto que nós lemos, ele é um último discurso de Jesus aos discípulos antes da sua morte. E Jesus aqui apresenta aos discípulos, meus irmãos, um mandamento, um outro mandamento. Mas é um mandamento focado na prática do amor. Não é um mandamento simples, ele não deu um outro mandamento, ele fez isso com os mandamentos, vocês não sabem, com os 10 mandamentos, vou falar um pouco sobre isso, mas não é um daqueles mandamentos que ele traduziu ou que ele simplificou. Ele aqui está dando um outro mandamento. Por isso o nome novo mandamento. Porque esse mandamento ele é focado na prática do amor.
Por que Jesus fez isso? Porque certamente ele viu nas atitudes dos discípulos sinais de imaturidade no amor. Jesus andou com os discípulos andaram com Jesus. Como nós falamos, não é só andar com Jesus. Porque mesmo apesar de andar com Jesus, os discípulos mostravam isto a cada momento, imaturidade no amor. Os irmãos viram que ali entre os discípulos aconteceram traição, aconteceu, Pedro negou a Jesus, aconteceu também ali falta de humildade, falta de compreensão uns com os outros. Daí a necessidade de Jesus falar sobre um amor, mas um amor que ainda não estava sendo praticado, um amor fraternal. Quando Jesus fala desse novo mandamento, ele está dizendo exatamente desse amor fraternal aqui, chamado de um novo mandamento. Mas por que novo? Porque agora, a referência deste amor não é mais uma lei fria, não é mais um escrito. Jesus agora dá como referência deste amor a si próprio. Ame como eu amei. Nós podemos pregar a vida inteira sobre o amor, mas se nós não atentarmos para isso, nós vamos continuar praticando um amor fora do contexto que Jesus ensinou. Porque ele está dizendo, ame como eu amei. Isso significa que se nós praticarmos o amor com o qual Jesus nos amou, nós vamos ter condições de entender as facetas da vida espiritual, os contratempos da vida espiritual, nós vamos ter condições de entender melhor um ao outro. É por isso que ele diz, ame um ao outro. O amor deve ser aplicado não apenas com aqueles que nos é conveniente, mas quando Jesus disse ame um ao outro, ele não exclui aquele que também é contrário a nós. Ele deu provas disso. Jesus amou a quem não lhe amou, a quem lhe maltratou, a quem lhe odiou. Jesus fez o bem com quem só lhe fez o mal. Isso significa que ele estava dizendo para o discípulo, o amor que eu estou ensinando para vocês tem esta característica, de ser aplicado incondicionalmente. Não importa a condição. O amor que eu estou dedicando a vocês é incondicional, porque senão, o que vocês fazem e continuam fazendo, eu poderia não amá-lo mais. Aliás, se não fosse por este amor, vocês não estariam aqui comigo, era o que Jesus poderia estar dizendo aos discípulos. Portanto, irmãos, novo mandamento, porque agora esse amor, o referencial deste amor é Jesus. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Os irmãos se lembram que ele é um pouco diferente do resumo feito lá em Mateus 22, 37 a 39? Quando Jesus resumiu os mandamentos lá, ele disse, ame ao Senhor teu Deus como acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E ele parou por aí. Ele não detalhou que tipo de amor que era esse. Então, para que não ficasse dúvida, ele agora falou, eu vou especificar na prática o que é este amor com que vocês vão amar. Porque parece que ficou assim um pouco em aberto. Ame o teu próximo, mas quem é o meu próximo? Tem essa pergunta, quem é o meu próximo? Nós poderíamos entrar nessa questão, nessa dificuldade. Então, Jesus agora vai dizer, o teu próximo é aquele que você considera independentemente do que ele é, do que ele faz ou qualquer outra coisa. O teu próximo é aquele que você vai dedicar amor independentemente do que ele é ou do que ele faz por você. Ame um ao outro como eu vos amei. Mais alguns motivos pelo qual Jesus deu este mandamento. Primeiro, as práticas, como nós falamos, e a atitude dos discípulos, alguns discípulos, contrariavam o que Jesus ensinou antes. Mesmo
Este mandamento meio genérico que ele deu, ame o teu próximo a ti mesmo, mas sem especificar quem era o próximo e que tipo de amor, qual a intensidade desse amor, mesmo sem dar essa explicação, Jesus, ele diz que esse amor que os discípulos estavam praticando contrariava até esse amor que ele havia ensinado. Até esse amor. Porque os discípulos tinham dificuldade de amar o seu próximo. A gente não sabe, a Bíblia não traz esses detalhes, mas a vida dos discípulos entre eles não era essa maravilha que a gente pensa. Tinham discípulos ali que era temperamental, pensavam diferente. Você pode dizer, irmãos, veem que vira e mexe, Pedro tomava atitude para falar aquilo que ele sentia, e normalmente Pedro era o mais autêntico, mesmo sendo, sanguíneo, sei lá, fleumático, eu não sei o que Pedro era, mas ele era autêntico. Então, Jesus, ele está dizendo, olha, vocês estão dando provas de que o amor que eu ensinei, o amor que foi resumido para vocês, não está sendo praticado. Por isso, um mandamento focado no que Jesus fazia, e não apenas no que Jesus falava. O mandamento lá de Mateus, Jesus falou, ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora ele está dando um mandamento focado com base no que os discípulos veriam nele, ele fazendo. Independentemente do que ele falasse, os discípulos iriam aprender a amar, era só prestar atenção vendo Jesus amando. Por isso, irmãos, quando nós chegamos a esse ponto, nós já crescemos muito na fé. Porque a maior dificuldade do nosso relacionamento humano não é a falta de amor, é o amor aplicado de forma errada. Nós temos amor uns pelos outros, mas nós temos dificuldade de entender até onde vai esse amor. Até que ponto eu posso amar? A gente tem essa dificuldade. Então Jesus queria mostrar na prática até onde ia este amor. Por isto, um mandamento focado no que Jesus fazia e não apenas no que ele dizia. Há um dito aí, uma sentença que diz que aprender com Jesus não é o mesmo que aprender sobre Jesus. Repito, aprender com Jesus e de Jesus não é o mesmo de que aprender sobre Jesus. Sobre Jesus, nós encontramos informações em muitos lugares. Você pode fazer um curso teológico, você pode ler um livro bom, você pode ler a Bíblia, né? Você pode ser informado pela televisão, pelo rádio, nos programas evangélicos. Aí você pode ser informado. Aprender sobre Jesus é fácil. Se você chegar na rua e perguntar quem é Jesus, o que você acha, quem é Jesus, ele vai dizer o que ele sabe, porque ele aprendeu sobre a pessoa de Jesus. Agora, aprender de Jesus, meus irmãos, e aprender com Jesus implica em andarmos com ele. É diferente. Não é num banco de uma faculdade, não é lendo um livro bom, não é buscando recursos na mídia. Aprender de Jesus é andar com ele, porque aí nós vamos aprender não só pelo que ele está falando, mas pelo que ele está fazendo. Quando nós aprendemos vendo, seguindo alguém e vendo fazer, é mais fácil nós colocarmos em prática, nós aprendermos aquilo que nós estamos vendo, reproduzir o que estamos vendo. Então, amadurecer no amor é nós não termos dificuldade de entender a forma como Jesus nos amou. A gente, às vezes, generaliza isso lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele amor parece assim um tanto fantasioso, um tanto poético, mas Jesus está dizendo o desdobramento disso implica em mais coisas. Em mais coisas. Não é só
Porque Deus amou o mundo, mas que tipo de amor com que Deus nos amou? O amor que Deus, com o qual Deus nos amou, levou o filho dele à cruz. Então, isto mostra para nós que nós precisamos, como crentes, conhecer melhor o que é o amor que Jesus nos ensina e, principalmente, como nós devemos praticá-lo, em que circunstâncias nós devemos praticá-lo ou com quem nós devemos compartilhar desse amor. E aí a resposta: com todos. O amor, ele é incondicional. Então, aprender de Jesus. Este amor, meus irmãos, tanto aqui, nesse texto que nós lemos, como lá em Mateus, o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. A essência do amor não muda, porque a essência do amor é Jesus. Não muda. Quando Jesus disse, lá em Mateus 22, ame o teu próximo como a ti mesmo, ele está se referindo a este amor que ele está ensinando, mas não houve entendimento. Os discípulos não mostraram entender. Ele não está falando da multidão, porque a multidão não tinha nenhum dever, nenhum direito de amar, porque quem andava, quem estava sendo ensinado para isso, eram os discípulos. Somos nós que andamos, fomos nós que fomos alcançados por Jesus, fomos nós que fomos convidados a andar com Jesus, portanto, somos nós a quem Jesus se dirige, é a nós a quem Jesus se dirige. Ele fala conosco. Vocês precisam amar como eu amei. E aí, como nós vamos ver, quando nós vemos como foi que Jesus amou, a gente fica realmente estarrecido, né? A prova maior do amor de Jesus não foi nem tanto pelo fato dele estar na cruz, mas da manifestação dele na cruz. O que ele disse lá na cruz, quando ele estava em agonia? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é prova de amor, irmão. Você perdoar aos seus algozes, aos seus malfeitores, aqueles que estão tirando a sua vida, aqueles que lhe causaram mal, vocês perdoar, não é fácil, o perdão já não é fácil, imagina num momento como este. Mas isto prova que Jesus, mesmo ali na cruz, estava dizendo para os discípulos, este é o amor com o qual eu ensinei vocês, o qual eu ensinei a vocês. Este é o amor com o qual vocês devem amar uns aos outros. Por quê? O amor que Jesus nos amou é um amor incondicional, como nós falamos. É um amor fraterno, é um amor tolerante, é um amor afetuoso, compassivo. Esse é o amor que Jesus nos amou. E ele se encaixa perfeitamente lá em Gálatas 5, 22 e 23, no fruto do Espírito. Gozo, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso só é possível quando nós vivemos e conhecemos e reconhecemos o amor que Jesus nos amou. Senão nós não temos condições. Não é nenhum demérito para nós dizer que a gente ainda tem dificuldade em amar. Não é, irmãos. É demérito quando nós dizemos eu tenho dificuldade de amar e não quero aprender. Porque o amor também é aprendido. Nós aprendemos a amar. Senão Jesus não teria ensinado. Nós aprendemos a amar. Portanto, a diferença, o amor, a essência do amor é igual, tanto aqui quanto lá em Mateus. Mas a diferença é que agora Jesus fala de uma forma de amor com mais intensidade na prática. Jesus agora queria que os discípulos praticassem dali para frente esse tipo de amor, porque ele sabia que sem isso, algo muito importante não iria acontecer. Como é que ele diz? Ame uns aos outros como eu os amei, porque assim o mundo saberá, o mundo reconhecerá e verá em vocês que vocês são os meus discípulos. Eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, o mundo caótico que nós vivemos hoje, nós precisamos
mostrar para o mundo o que é amar, porque o amor o mundo não conhece. E porque o mundo não conhece o amor de Deus, o mundo tem dificuldade de nos identificar como discípulos de Jesus. Por uma questão simples, porque nós às vezes também praticamos um amor que está fora do contexto que Jesus nos ensinou. Quando eu digo nós crentes, meus irmãos, nós, aonde quer que estejamos, aonde quer que esteja um crente em Cristo, nós precisamos aprender o amor que Jesus nos amou. Porque este amor, ele vai contribuir não, ele vai ser um instrumento necessário para nós sermos identificados como discípulos de Jesus. Porque se nós amamos como Jesus nos amou, nós vamos amar por completo. Nós vamos amar sem qualquer obstáculo, sem qualquer interesse. Nós vamos amar a quem nós não conhecemos. É o que nós precisamos, é o que o mundo precisa hoje. Os irmãos viram que lá na igreja em Atos, lá de Atos 2, lá na igreja primitiva, uma das coisas que acontecia ali e que a gente precisa buscar, bater nessa tecla nos dias de hoje, é exatamente viver aquela unidade, viver aquele entendimento que toda aquela multidão teve do que foi este amor de Deus, vistos ali na vida dos discípulos por meio da palavra, mas eles viam que aquilo ali era realmente algo que podia transformar, que podia contribuir na transformação das pessoas. Tanto é que a prática daquele amor por aquelas pessoas fez com que os outros, a multidão, os que estavam fora, vissem neles alguém diferente, ou seja, reconheceu que eles eram realmente um povo de Deus, um povo que vivia a essência do amor. O mundo precisa disto hoje. Amadurecer no amor, meus irmãos, é ter esta ciência e mais, é buscar viver esta prática. Entender, é difícil para nós? Porque ainda a natureza humana, a natureza carnal ainda pulsa nas nossas veias, no nosso coração. Amar a quem nos é conveniente é ótimo. Agora, amar a quem não nos convém, a quem nos ofende, a quem nos faz mal, a quem nos maltrata, a quem nos prejudica, aí já não é tão fácil. Já não é tão fácil. Mas este é o amor que Jesus está nos ensinando. Portanto, quando nós entendemos o amor que identificou Jesus como Filho de Deus, é este mesmo amor que Jesus está dizendo que nós seremos identificados como seus discípulos. Como é que nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus? O que as pessoas precisam ver em nós para nos reconhecer como discípulos de Jesus e aí dar a credibilidade como discípulos? É isso que nós precisamos pensar. Amadurecer, portanto, no amor é buscar intensamente viver este amor espelhado no que Jesus fez. Jesus nos amou independentemente do que nós éramos, do que nós fizemos. Jesus nos amou. Então ele diz, olha, o amor que me identificou como filho de Deus é o mesmo amor que eu estou ensinando a vocês e que vai identificar vocês como meus discípulos. Ele diz lá no verso 35, que nós lemos, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Agora, amar uns aos outros, meus irmãos, como Jesus amou, não significa aceitar tudo que o irmão quer, o que o outro quer, viver alienado. Não é isto. Aliás, o amor lança fora todas essas coisas. Quando nós amamos uns aos outros, nós descobrimos realmente quem o outro é.
Quando nós olhamos para alguém com o olhar do amor de Deus, com o amor que Deus nos amou, que Jesus nos amou, nós não vemos apenas a pessoa. Quando eu olho para o pastor Gabriel com o amor, com o olhar de Deus, o olhar do amor de Jesus Cristo, eu não vejo apenas o Gabriel, eu vejo a imagem do Senhor e eu vejo alguém que também foi alcançado, que também teve o privilégio e a alegria de ser transformado como eu, mas que era como eu também, no sentido humano. Então, isso vai mudar muito a nossa vida, porque nós começamos já a tirar essa barreira daquilo que não gostamos, daquilo que não é ideal para nós. Portanto, o novo mandamento que Jesus está nos dando, por quê? Porque ele viu que o amor com o qual nós amávamos não era, o nosso amor, melhor dizendo, humano, não é parâmetro, não serve de parâmetro para sermos reconhecidos como seus discípulos. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Maturidade, portanto, meus irmãos, no amor é viver e evidenciar a prática desse amor, sobretudo para com os que nos perseguem ou os que não são tão favoráveis a nós. Fica esta dica aqui para nós, esta palavra. E eu concluo dizendo para os irmãos que quando nós praticamos o amor com o qual Jesus nos amou, nós crescemos em direção a Deus e em direção ao nosso próximo. E aí, completa lá o resumo de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aliás, esse resumo aí, ele é o resumo dos 10 mandamentos mesmo, porque os mandamentos são direcionados para Deus e direcionados ao próximo. Quando nós entendemos esse amor, nós estamos dentro desta visão de Jesus. Os frutos de uma fé convicta são evidenciados nas experiências com Deus e na prática do amor. Lembra que nós falamos dos frutos do amadurecimento? Eles são evidenciados na prática do amor e na experiência que nós temos com Deus. E para encerrar, a verdadeira maturidade, ela resulta sempre resulta em comunhão, bons relacionamentos uns com os outros. Não quero dizer com isso que a gente se relaciona mal, vive em guerra, não é isso. Mas diante do que Jesus disse aos discípulos, e pelo fato dele conhecer os discípulos e ver que havia necessidade de um mandamento nesse sentido, isso nos faz entender que nós precisamos atentar para esta verdade de Jesus. Nós precisamos atentar. Quero, com isto, dizer aos irmãos, parabenizar os irmãos, melhor dizendo, por os 27 anos desta igreja. E eu sei, sou testemunha disto, que não é por falta da prática do amor que às vezes muitas coisas nos acontecem. Eu sei que esta igreja tem amor, ama, isso é comprovado e continua sendo comprovado, mas o que nós precisamos é entender exatamente por que certas coisas ainda nos são difíceis, porque ainda existem tensões entre nós. Soberana, há tensões. Parque Jurema, há tensões. Por que eu digo Parque Jurema? Porque eu estive lá, né? Ficamos lá um ano. Há tensões, há problema, há dificuldade, há necessidade de nós revermos a nossa posição de amar, a nossa condição de amar. Ah, sim. Então, é o que Deus está propondo a nós nesta noite. No próximo ano de aniversário dos irmãos, 28 anos, com certeza, Deus vai mostrar algo que ainda nós precisamos aperfeiçoar, porque o amor a gente já vai estar bem mais dominando melhor. E aí Deus vai mostrar outra área da nossa vida que nós precisamos aperfeiçoar. A vida espiritual é isso. Nós nunca sabemos tudo, nós nunca esgotamos
aquilo que nós precisamos e estamos sempre aprendendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Pastor Gabriel, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, e a palavra está contigo. Glória a Deus pela sua vida, pastor Gideon. Eu quero entregar esse, sim, mais uma singela homenagem ao Senhor.